Papitu, que esses dias estava pensando. Já pensou se todo mundo do planeta, tá ligado? Mais de 6 bilhões de pessoas, se todo mundo soubesse fazer um pouquinho de cada coisa, mas ninguém fosse exatamente bom em alguma coisa? Papi, o que você tá falando? Vai imaginar assim, ó, Papi chega pra você e fala assim: e aí, gato ou gata, você pode fritar um ovo pro Papi, porque o Papi tá morrendo de fome? Você vai lá e com o bom coração que você tem, você vai lá e frita um ovo pro Papi. O Papi fala: caralho, esse moleque é um cozinheiro. Mas aí o Papi chega pra você novamente e fala assim: velho, você pode fazer agora um risoto com 15 queijos e mais cogumelos salteados à manteiga, um queijo brie gratinado por cima? Você fala assim: caralho, fudeu, não sei fazer essa merda. E por que você não sabe fazer? Porque você não é especializado na cozinha. Você tem uma noção geral da cozinha, mas você não é especializado nela. Ou seja, na hora que chega uma coisa foda pra você, você não consegue fazer. Tudo bem? Vamos imaginar uma outra situação. Todos os médicos que existem no cosmos, sabe? Todos, sabem fazer um pouquinho de cada coisa da medicina, mas não sabem fazer algo extremamente específico. Por exemplo, o Papi chega no hospital com o dedinho quebrado, vai lá no médico: ah, você quebrou o dedinho. O cara vai lá, mete uma tala, beleza, porque isso é básico, né, velho? Mete uma tala no dedinho, acabou. Mas aí, depois de um tempo, o Papi sofre um acidente, cai de moto, sai capotando. E aí, velho, o Papi quebra o braço em 15 partes, beleza? O osso esfarela, o osso aqui do punho esfarela, do pulso esfarela. O dedinho aqui, ó, acabou de sair aqui no cotovelo do Papi, tudo regaçado o braço do Papi. E aí o Papi vai pro hospital, o médico não sabe como consertar aquilo. Por quê? Porque aquilo não é uma coisa geral, é algo extremamente específico. Ô Papi, aonde você quer chegar? O Papi quer mostrar para você que as coisas serem especializadas em alguma coisa é algo extremamente importante. E o nosso corpo é assim também. E por que o Papi fala isso? Porque o nosso corpo tem uma porrada de células, trilhares de células. Já pensou se todas as células fizessem a mesma coisa? Ou seja, fizessem um pouquinho de cada coisa, mas não fossem especializadas em uma determinada função? O seu corpo não teria essa grande complexidade que ele tem hoje. Papi, você está falando então que no meu corpo existem células especializadas para realizar determinadas funções? Sim, velho, a especialização é algo importantíssimo. E a partir de agora, sabe o que o Papi vai começar a falar para você? Sobre células especializadas em determinadas funções. Ou seja, a partir de agora, nós estamos começando a estudar os tecidos corporais. Você sabia, por exemplo, que tem uma área da biologia especializada no estudo dos tecidos? Sim, velho, essa área a gente chama de histologia. Papi, não ficou claro para mim o que é um tecido, velho. Tecido é um grupinho de células e essas células são especializadas em realizar uma determinada ou algumas funções. Legal, né, velho? Imagina que no teu corpo as células foram surgindo, beleza? E aí as células: vem cá, amiga, vem cá, amiga, vem cá, amiga, vem cá, amiga. Vamos trabalhar juntas para realizar uma determinada função. Olha as células se tornando especializadas em alguma coisa. E a natureza parece que gostou dessa parada de especialização. Afinal, os seres multicelulares, aqueles seres formados por várias células, geralmente apresentam tecidos, ok? No caso dos animais, a gente vai começar destacando 4 tecidos, 4 tipos de tecidos. Tem o epitelial, tem o conjuntivo, tem o muscular e também tem o nervoso. O que o Papi vai fazer nesse videozinho hoje? Falar apenas do tecido epitelial. E na sequência vem os videozinhos dos próximos tecidos. Tá certo? Então fica aqui com o Papi, fica aqui, velho, fica aqui, que a parada hoje é bem gostosa pra você. O tecido epitelial, ele tem basicamente 2 funções: revestir o nosso corpo, tanto externamente como a nossa epiderme. Sim, epiderme é tecido epitelial, beleza? Quanto à parte interna, reveste tubo digestório, reveste tubo respiratório, reveste, por exemplo, os nossos vasos sanguíneos. Tanto é que dentro do vaso sanguíneo tem o tal do endotélio. Sim, velho, endotélio é um tecido epitelial. Tudo bem? Além de revestimento, esse
tecido epitelial também vai atuar na formação das famosas glândulas no nosso organismo, ok? Agora, velho, cada tecido ele tem uma determinada característica ou algumas características e o epitelial não vai fugir disso. Por exemplo, velho, no epitelial as células são bem coladas uma na outra, então a gente fala que elas estão muito unidas e para rolar essa união existem especializações na membrana dessas células. Essas especializações, você vai lá na aulinha de membrana plasmática, que estão todas lá para você. Uma delas são os desmossomos, outras são as interditações, que mantêm essas células bem coladas uma na outra. Sério, papo? Sério. Dá uma olhada nessa imagem, tá vendo? As celulinhas aí todas coladas uma na outra. E aí chama a atenção uma parada, velho. Se as células estão bem coladas uma na outra, praticamente não tem substâncias entre essas células, ok? Mais uma característica, velho. Não existe vasos sanguíneos no tecido epitelial. Papi, então se eu cortar o tecido epitelial não sangra? Não sangra. Tecido epitelial não tem vasos sanguíneos, ok? Aí você deve estar pensando assim, papi, fudeu então. Porque não é o sangue que leva a comida para as células. Não é o sangue que leva oxigênio para as células. Não é o sangue que pega as excretas que a célula gera e leva embora. Sim, velho, é o sangue. Aí você fala, papi, então as células do tecido epitelial não precisa comer, não precisa respirar? Precisa. E aí vai entrar em ação um outro tecido, o tecido conjuntivo, que é quem vai fazer a alimentação, a nutrição dessas células. É o tecido conjuntivo quem vai levar o oxigênio para essas células. Papi, então sempre vai ter tecido conjuntivo perto de tecido epitelial? Perfeito, velho, perfeito. Não tem como o tecido epitelial ficar isolado. Afinal, ele depende diretamente do tecido conjuntivo. Tudo bem? E ó, uma coisa para você pensar, velho. Se o tecido epitelial ele faz o revestimento, ele funciona como se fosse uma capa para o nosso organismo, velho. Essa capa tem que proteger bastante o nosso corpo. Então seria de interesse as células ficarem bem coladas uma na outra para nenhuma merda atravessar essa proteção. Tudo bem? Vamos aprofundar um pouquinho mais nesse tecido epitelial. O papo vai começar falando então um pouquinho do epitélio do revestimento. Tudo bem? Depois o papo vai falar das glândulas, tá certo? Como então o próprio nome diz, o revestimento vai revestir tanto o corpo quanto cavidades internas, beleza? Essas cavidades internas, como o papo diz, pode ser vasos sanguíneos, pode ser o tubo digestório, pode ser o respiratório, pode ser o excretor também, beleza? E aí você deve estar pensando, papi, para que serve esse tecido epitelial? Velho, basicamente proteger o organismo. Mas proteger do quê? Proteger de choque, de uma pancada, proteger, sei lá, da perda de água, beleza? Afinal, somos animais terrestres e não podemos ficar perdendo água de bobeira, então o tecido epitelial funciona ali como uma capa para evitar uma grande saída de água e também evita a entrada ou dificulta a entrada de micro-organismos causadores de doença. Velho, olha como a natureza é sensacional. O que o papi diz para você? Que no tecido epitelial não tem vasos sanguíneos. Imagina esse tecido epitelial aqui, ok? A epiderme, que o papo vai comentar daqui a pouquinho. Imagina se a epiderme tivesse vários vasos sanguíneos. Já pensou um micro-organismo consegue atravessar esse tecido epitelial? Ele já cairia nos vasos sanguíneos e facilmente ele poderia se espalhar pelo nosso corpo. Então não ter vasos sanguíneos no tecido epitelial é uma vantagem para que o micro-organismo não caia nesse vaso e não se espalhe com facilidade pelo nosso corpo. Tudo bem? Mas, existem algumas regiões do nosso corpo que tem tecido epitelial e esse tecido vai ter uma outra função, a absorção de alguma coisa. Você pega, por exemplo, o tubo digestório. Imagina todo o tubo digestório revestido pelo tecido epitelial. Lá no finalzinho do intestino delgado, a gente não suga os nutrientes, não absorve os nutrientes. Então esse tecido epitelial estaria envolvido na absorção. No caso do tubo respiratório, não tem uma parte do nosso sistema respiratório que tem a função de absorver o oxigênio, exatamente lá nos alvéolos pulmonares. Portanto, esse tecido epitelial que está revestindo os alvéolos vai ter a função de absorver o oxigênio. Agora, vamos pensar um pouquinho? Vamos pensar com o papi? Ô velho,
O revestimento tem a função de proteger e também absorver. Para proteger, quanto mais grosso esse tecido epitelial, melhor. Concorda com o Pop? Mais protegido a estrutura vai estar. Só que a gente não vai falar em mais grosso. A gente vai falar em várias camadas de tecido epitelial. É por isso que a gente fala que é um tecido epitelial estratificado. No caso da parte que absorve, você concorda com o Papo que ter várias camadas não é nada legal? Porque quanto mais camadas o nutriente tem que passar, mais camadas o oxigênio tem que passar. Então, para facilitar essa absorção, onde tem a absorção, o tecido epitelial ele é mais fino. Na verdade, não é mais fino, ele é formado por uma camada apenas de célula. Portanto, a gente fala em um tecido epitelial simples. Pop, então tem o estratificado para proteger e o simples para absorver. Você tá muito craque em tecido, você tá muito craque aí na histologia. Dá uma olhada na imagem que o Papi tá trazendo aí pra você. Então vamos lá, bem bonitinho. Olha nessa primeira coluna aqui, ó, tudo formada por uma camada de célula só, tá vendo? Apesar daqui estar sendo grandona, é uma camada de célula só, beleza? Então esses três casos aqui são epitélios simples. Nesses três casos aqui a gente vai ter absorção, ok? A diferença entre esse simples, esse e esse, está praticamente no tamanho da célula, tá vendo? Aqui as células estão mais achatadas, aqui elas estão praticamente normais, vamos falar assim, e aqui elas estão um pouquinho mais alongadas, beleza? Esse aqui onde as células estão achatadas, a gente vai dar o nome de pavimentado. Aqui no tamanho normal, para nós, aparentemente normal, a gente fala em células cúbicas. E essas alongadas, a gente chama de colunares, por lembrar uma coluna, ou também prismáticos, tá certo? Então, epitélio simples pavimentado, epitélio simples cúbico, epitélio simples prismático. No estratificado é a mesma coisa, tá vendo? Estratificado várias camadas, ó, várias camadas, duas aqui, ó, e duas aqui. Tudo bem? E é o mesmo esqueminha. Tem o pavimentado, quando as células são achatadas, tem o cúbico, que é as células aparentemente normais, né, em tamanho, e também tem as células maiores, que seria o estratificado, prismático ou colunar. Agora, dá uma olhada nesse caso aqui, ó, que é o que a gente chama de pseudo-estratificado, beleza? Aqui é uma camada de células apenas. Apesar de parecerem duas ou mais camadas, parecer ser estratificado, na verdade é uma camada de célula só. É por isso que a gente fala então em pseudo, um falso estratificado. Ficou clara essa parada aí pra você? Beleza. Ah, mais um detalhe, ó, bonitinho, hein? Olha o que o Papi disse, que o tecido epitelial ele não tem vaso sanguíneo. Então ele está sempre conectado ao conjuntivo, que é quem vai fazer a nutrição do epitelial. Olha aqui, ó, sempre, conjuntivo, tá vendo? Ó? Sempre associado a esse epitelial vai ter o tecido conjuntivo. Então imagina que embaixo do epitelial, nesse desenho que o Papi trouxe para você, tem o tecido conjuntivo para fazer essa nutrição. Ok? O tecido epitelial famosinho, mas famosíssimo, velho, é o que tá na nossa pele. E o Papi tá trazendo para você uma fotinha da nossa pele, um esqueminha da nossa pele, pra gente tirar algumas dúvidas e alguns mitos da nossa cabeça, da sua cabeça, da cabeça de todo mundo, né, velho? Então atenção, fique atento, o Papi vai pegar o mouse e vai acompanhar o esqueminha para você, pra gente não ficar perdido junto, tudo bem? Vamos lá então, ó. Primeiro, velho, isso aqui é o esqueminha da nossa pele. Papi, tudo isso é pele? Calma, vamos começar? Você tá vendo essa camada mais superficial aqui? Tá vendo? Aqui é o ar, né? Aqui é o ar, então seria a parte de fora do nosso corpo. Tudo bem? Essa camada mais externa é a que a gente chama de epiderme. Tudo bem? A epiderme, atenção, ela é tecido epitelial. Tudo bem? Dá uma olhada, olha as células bem coladas uma na outra, tá vendo? Ó. Tudo aqui é tecido epitelial, tudo aqui tecido epitelial. Beleza? Agora, essa parte de baixo, que tá mais rosinha aqui, é uma outra parte da nossa pele chamada de derme. A derme é tecido conjuntivo. Lembra que o Papi falou? Colado ao epitelial tem o conjuntivo para fazer a nutrição desse tecido epitelial. Olha que interessante. Você tá vendo esses negocinhos azul e vermelhinho aqui? São os vasos sanguíneos. Tá vendo que os vasos sanguíneos ficam no tecido conjuntivo e não no tecido epitelial.
beleza? Então, ó, parte mais externa, epiderme, tecido epitelial, parte de baixo é a derme, tecido conjuntivo. A soma da epiderme e da derme é que vai dar a pele, beleza? Papi, e o que é essa camada amarela bem lá embaixo? Essa é uma camada que a gente chama de hipoderme ou tela subcutânea, velho. Essa hipoderme é uma camada de gordura e essa camada vai ter uma ação muito importante no nosso corpo, onde a gente vai falar dela na aula de tecido adiposo, ok? Mas se liga que essa camada de gordura, ela não faz parte da pele, na verdade ela está embaixo da nossa pele, tudo bem? Pele é apenas epiderme e derme, fechou? Agora, vamos dar um destaque um pouquinho para essa epiderme, que é o foco nosso. Vamos dividir a epiderme em algumas partes? Por exemplo, essa parte mais interna da epiderme, essa bem no fundo da epiderme, quase em contato ali com a derme. O que a gente vai encontrar? Células fazendo muita mitose, tudo bem? Mitose, gerando novas células a todo momento. E por que isso é importante? Porque essa camada mais externa aqui é a que na verdade protege nós de choques. Então se raspou alguma vez a sua pele, a parte da pele que está sofrendo, vamos falar assim, é essa parte mais externa. Então ela fica toda hora se desgastando, ok? E aí essa parte mais interna, cadê a parte mais interna aqui da epiderme? Ela vai estar fazendo mitose para repor essa parte externa. Cadê a parte externa, desgraça? Essa parte externa que fica se desgastando, tudo bem? Outro ponto importante. É aqui nesse fundo da epiderme que a gente vai encontrar os melanócitos. Velho, os melanócitos são células que produzem a melanina, que é uma proteína importante que tem duas funções: dar coloração para a pele e ainda proteger a gente daquela radiação que o Sol manda, chamada de radiação ultravioleta, que é uma radiação extremamente perigosa e pode levar até ao câncer de pele. Pessoas negras, por exemplo, têm uma capacidade bem maior de produzir melanina. É por isso que a pele delas acaba sendo mais escura e, consequentemente, muito mais protegida da radiação ultravioleta. Ok? Agora, olha que bizarro. Você está vendo que essa parte mais externa da epiderme está numa cor bem diferente dessa parte um pouquinho mais interna da epiderme? É porque essas células aqui de cima, elas vão acumulando uma proteína chamada de queratina, tá ligado? E essa queratina é uma proteína, anotem pra nós, impermeável, velho. Ou seja, a queratina não deixa sair água, ou ela dificulta a saída de água. Não vai me cagar confundindo queratina com quitina. Quitina é açúcar, quitina é carboidrato. Queratina é proteína, é queratina que a gente tem na pele, na parte mais externa da epiderme, tudo bem? E essa parte mais externa, lotadaça de queratina, é na verdade uma parte morta, morta da nossa epiderme. Então a gente poderia fazer assim, ó, essa parte mais externa é morta, devido ao acúmulo de queratina, tudo bem? Essa parte mais interna da epiderme, ela é uma parte viva, tanto é que as células ali ficam fazendo muita mitose. Tudo bem? Ficou claro aí o esqueminha da nossa pele? Bem gostoso, né, velho? Bem gostoso. Agora, o papi diz pra você que o tecido epitelial também tem as glândulas. O que é uma glândula? É uma estrutura que o papi vai desenhar pra você e essas glândulas geram secreções. Secreção é algo de útil para o seu organismo, ok? Diferente de excreção, né? Excreção é algo inútil, tudo bem? Secreção é algo útil. E o papi vai mostrar para vocês 3 exemplos de glândulas. As glândulas endócrinas, as exócrinas e as mistas, também chamadas de anfícrinas. Vem aqui para a lousa que o papi quer detalhar alguns pontos importantes para você. Bom, geral, vamos lá então que o papi quer mostrar um esqueminha bem bonitinho para você, ó. Tá aqui o tecido epitelial que a gente está falando e como o papi disse, sempre tecido conjuntivo anexado ao epitelial. No tecido conjuntivo tem lá os vasos sanguíneos para alimentar o tecido epitelial. Tudo bem? Agora vamos imaginar, velho, que algumas células do tecido epitelial resolvem desbravar, resolvem conhecer novos lugares. E essas células começam a invadir o tecido conjuntivo.
Essas células epiteliais que invadem o tecido conjuntivo vão dar origem às glândulas. Sério, velho? Então a glândula nada mais é do que células do tecido epitelial que invadiram o tecido conjuntivo. E aí a gente vai ver como que acontece essa invasão. Vem cá, ó. Você tá vendo essas células aqui? Tudo de tecido epitelial. Olha o tecido conjuntivo aqui bonitinho, tá vendo? Olha aqui que o papo disso, células do tecido epitelial invadiram o tecido conjuntivo. Então isso aqui é uma glândula, tudo bem? Isso aqui é uma glândula. Agora, olha que interessante. Essa glândula, ela tem um caminho que conecta ela a uma outra região, tudo bem? Essa glândula que tem um caminho, a gente chama de glândula exócrina. Exócrina, beleza? Beleza? Daqui a pouco o papo te dá exemplo de glândula exócrina. Dá uma olhada aqui, imagina que tinha células aqui que invadiram o tecido conjuntivo, mas elas invadiram tanto, que elas não permaneceram com aquele caninho. Então imagina que foi entrando, e esse caninho entrou também. Vamos pensar grosso modo, entrou também, formando uma glândula lá dentro que não tem contato com a parte, entre aspas, externa. Tudo bem? Então essa glândula, ela está isolada, vamos pensar assim, não tem essa conexão com outra parte, beleza? Essa glândula interna, a gente vai chamar de endócrina. Endócrina. Beleza? Endo de dentro, né? Então a glândula bem interna, tá certo? Agora, existe essa outra opção da glândula ter invadido o tecido conjuntivo e ela ser uma mistura dessa e dessa. Como assim uma mistura, papi? Papi vai mostrar pra você. Vem cá. O que o papi diz que as glândulas produzem? Secreções, algo de útil. E o interessante é que geralmente a glândula produz alguma coisa, mas esse produto, essa secreção, não atua na glândula, ela atua numa outra região do organismo. No caso da glândula exócrina, presta atenção, hein, velho? A secreção é produzida aqui, mas ela não atua aqui. E como que ela vai para uma outra parte do corpo? Ela vai sair por esse poro. Olha lá, ó. Ela passa por aquele poro. Tudo bem? No caso da endócrina, ela também produz secreção, mas ela vai jogar essa secreção aonde? Nos vasos sanguíneos do tecido conjuntivo. E aí esse sangue vai levar essa secreção para algum lugar. Agora, nesse caso aqui, a glândula produz secreção, aqui produzia secreção, né? Aqui produz secreção, e uma parte da secreção sai pelo poro, então seria semelhante à exócrina, e uma outra secreção é jogada no sangue, então seria uma parte endócrina. Ah, papi, essa glândula aqui, ela é uma mistura de exócrina e endócrina, perfeito. É por isso que essa glândula aqui, a gente chama de mista ou anficrina. Tudo bem? Papi, me dá um exemplo de glândula exócrina, velho, tem um monte. A mamária. A mulher produz o leite na glândula mamária e através de um caninho, ela sai do corpo da mulher, né? Assim, vai lá para a boca do bebê, beleza? Você tem, por exemplo, a glândula sudorípara. A glândula sudorípara está aqui, ó, produzindo suor, e o suor sai por um poro para fora do seu corpo. Tudo bem? Glândulas endócrinas, muito famosas, tireoide, hipófise, tá ligado? Você tem também a suprarrenal, glândulas que jogam suas secreções no sangue. Um detalhe, no caso da glândula endócrina, as secreções são os famosos hormônios. Tão famosos que a gente vai ter uma aula só para falar das glândulas endócrinas, que é a aula de sistema endócrino, tudo bem? Agora a glândula mista já é um pouquinho mais rara, e o caso mais famoso é o pâncreas. O pâncreas tem uma parte exócrina, que é a parte que solta o suco pancreático lá no nosso intestino delgado. Então o suco pancreático vai através de um caninho até o nosso intestino delgado, beleza? E a parte endócrina, que joga hormônios no vaso sanguíneo, essa parte também é famosa. Olha os hormônios aqui que ela joga no nosso sangue. É a insulina e o glucagon.
dois hormônios, glucagon, dois hormônios que estão ligados ao controle de açúcar no nosso sangue. Ficou claro essas diferenças entre as glândulas? Sendo assim, o papo encerra então o tecido epitelial. Fique atento que o conjuntivo já está chegando. O pai te espera lá, um beijo bem gostoso aqui, ó, no seu coração. E tchau!